Amém? Hoje é um desafio nós ministrarmos Romanos capítulo 2. Eu falo que este livro de Romanos é um livro onde leva de verdade a gente a uma vida extraordinária. Você que tem acompanhado as nossas ministrações de Romanos capítulo 1, já deu para aprender muita coisa com a mente de Paulo, quem Paulo é, os pensamentos que ele tem. E só para retomar com você, que Paulo, ele era um judeu, ele era um fariseu, ele era judeu, ele era um religioso da época, ele era um cara que acreditava na circuncisão, ele guardava todos os mandamentos, as leis e tudo mais, até o dia que ele se encontrou com Cristo e ele teve uma transformação na mente dele. E é interessante essa transformação do capítulo 2 em diante, principalmente, porque ele vai pegar tudo que ele falou no capítulo 1 e ele vai destrinchar, ele vai falar ponto a ponto das verdades do Evangelho. Se nós aprendemos sobre o Evangelho de Deus, que foi Deus que pregou desde o começo para Adão, nós vamos perceber que Deus está em busca do ser humano. Amém? Deus está em busca de você, em busca de mim, e Ele procura relacionamento. Diga assim comigo: Deus está à procura de relacionamento. Deus não abandonou o homem lá no jardim, nem expulsou o homem e ficou no jardim olhando ele embora. Deus falou: você vai embora, mas eu vou junto com você, porque eu tenho um plano de salvação para fazer você voltar para cá. E o Evangelho é isso. O Evangelho ele está firmado na pessoa de Cristo. Nós já aprendemos, mas é bom relembrar. Quando nós falamos de salvação, preste atenção, é bom a gente relembrar e separar isso. Se você quer uma vida extraordinária na terra, você pratica princípios. E Paulo ele nos mostra princípios bíblicos. A Bíblia nos mostra muitos valores que Deus deu. E tem gente que nem conhece a Bíblia e pratica os valores, sim ou não? Tem gente que não conhece, assim, conhece talvez Salmo 91, 23, algumas histórias bíblicas, mas não tem intimidade com a Bíblia. Mas às vezes os pais ensinaram. E os pais ensinaram coisas boas. Tem coisas boas que os pais ensinam para os seus filhos, mesmo que muitas vezes eles não saibam que está dentro da própria palavra de Deus. Às vezes por cultura um pai vai ensinando para o seu filho aqueles valores e nós somos pessoas que somos influenciados também pelo meio, amém? O meio que nós vivemos, seus pais influenciam, embora você tenha o seu livre-arbítrio, você escolheu o que você quer, você é o autor da sua história, mas nós sabemos que o meio influencia bastante a gente, amém? Então tem coisas boas que os nossos pais nos ensinam. Isso não pode ser desprezado. Mas também tem coisas que às vezes são costumes deles que nós herdamos e nós vamos descobrir que é simplesmente costume, não tem nada a ver com a verdade da palavra de Deus. Mas existem coisas boas que nós aprendemos, talvez estejam, mesmo sem a pessoa saber alicerçada em valores da palavra de Deus, e automaticamente vai prosperar, automaticamente a coisa vai bem. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que zelam bem da família, mesmo não conhecendo a Cristo, mas elas praticam algo que a Bíblia diz de honrar pai e mãe, por exemplo, sim ou não? O filho honrar pai e mãe. Aí a pessoa não sabe, vamos dar um exemplo. Um filho não sabe da palavra de Deus, mas os pais ensinaram ele a honrar pai e mãe. Só que a Bíblia diz que esse é um mandamento com promessa. Por aquela pessoa estar cumprindo um mandamento, mesmo sem saber, ele vai ser abençoado, porque já está liberado. Por isso que às vezes tem gente dentro da igreja que ora, que busca, que pede, que fala: Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Deus fala assim: eu não vou fazer nada. Isso compete a você. Já não foi dito aqui? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Diga assim: o que eu plantar, eu vou colher. Talvez você não está plantando uma coisa boa. Às vezes, por exemplo, eu costumo dizer muitas vezes para jovens. Jovens, eles são tão fortes, né? Para dormir, né? Eu forte de dormir. Eu consigo passar um tempo, às vezes, no videogame, consigo passar um tempo, às vezes, assistindo Netflix, assistindo seriado, e falar: estou aqui relaxando, mas relaxando faz muito tempo.
E sempre é bom lembrar eles que o tempo passa e aquilo ali não volta mais. E tomar cuidado com o investimento que está fazendo na vida. Estou trazendo um exemplo desse para que nós venhamos refletir que as nossas escolhas podem mudar a nossa história. Amém? Diga assim, as minhas escolhas mudam minha história. Se talvez não está muito legal, é melhor você começar a escolher coisas boas, não é? Então vamos escolher coisas boas. E a Bíblia nos diz de coisas boas. Princípios. Então, se nós formos cristãos inteligentes, nós vamos praticar os princípios para ter uma vida abençoada. Salvação não é o que a gente faz. Eis a grande questão. A salvação, ela não vem porque a gente ajuda a Val de Jaboque, porque a gente ora, porque a gente vem na igreja. Nada disso nos salva. São ações que revelam uma pessoa salva. São partes. Mas não é isso que salva. Porque se a gente pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, Jesus não precisava ter sido entregue lá na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. E Paulo vai trabalhar esse assunto daqui para frente magistralmente. Porque ele vai pegar ponto a ponto, porque ele está pregando para romanos, para uma sociedade romana, ele está pregando para uma igreja romana, só que ele está falando também para pessoas que são judeus, e está falando também para gentios. E nós precisamos ter claro na nossa mente que quando nós falamos do judeu, nós falamos de uma pessoa que tem aliança com Deus, a aliança da circuncisão. Diga assim comigo, falar de judeu é falar de uma pessoa que tem aliança. Então quero convidar você a traduzir para os dias de hoje, porque tem algum judeu aqui? Algum judeu? Não tem? Então essa palavra não seria para você? Então nós precisamos pegar, se judeu é aquele que tem aliança da circuncisão, biblicamente, agora nós, como igreja e como cristãos, salvos na pessoa de Cristo, não por aquilo que nós fazemos, nós nos tornamos pessoas que têm aliança com Deus. Então eu erro se eu substituir judeus para cristãos? Não. Por quê? Porque a aliança foi feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, fica a aliança com os judeus, eles guardam a aliança, só que o Novo Testamento vai dizer que a circuncisão para o cristão hoje, ela acontece. Mas de que maneira? Através do batismo nas águas. Nós somos inseridos na família de Deus, uma família da fé. Pessoas que estão aliançadas com Deus através da pessoa de Jesus. Quando nós, no domingo, formos tomar a Santa Ceia, nós estaremos tomando o símbolo do sangue, que é o suco de uva, e o pão, que é o corpo de Cristo. Jesus disse que este sangue era o sangue de um novo pacto, da nova aliança. Aliança, pacto, tratado, é isso que Deus tinha com o povo de Israel. Agora em Cristo é isso que Deus tem com você e tem comigo. Ele tem um pacto conosco através do sangue de Jesus Cristo, te adotando como um filho dele, perdoando os nossos pecados na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Estamos juntos, todos entendidos? Pessoas que são gentios. Gentios, quando nós lemos na Bíblia, são pessoas que não têm aliança com Deus. E quem são as pessoas que não têm aliança com Deus? São pessoas que, talvez, pratiquem princípios sem saber. E a vida dela vai prosperar. Por exemplo, uma pessoa que zela bem da sua casa, uma pessoa que é inteligente, trabalha bem com números, trabalha bem com aquilo que gosta, é um bom comerciante, é um bom negociante, é um cara que honra a esposa, honra os filhos, honra a família. Essa pessoa, a 100% de chance, ela vai ser abençoada. Ela vai ser uma pessoa feliz, sim ou não? Está praticando princípios. Ela pode ser um gentil, que está vivendo coisas boas nessa terra. Não significa que ela tem aliança com Deus.
Porque a aliança com Deus está na pessoa de Jesus. Se ela não tem Jesus como único e suficiente Salvador, ela pode ser a pessoa mais próspera dessa terra, mas ela será condenada no futuro, infelizmente, se não aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque a única maneira de Deus perdoar os nossos pecados é alguém pagando a nossa dívida. E como nós não temos como pagar a dívida, Jesus pagou diante de Deus as nossas dívidas, nos justificou diante de Deus. Então quem não tem Cristo não tem aliança com Deus. Quem não tem aliança com Deus é gentil. Amém? Claro de se entender? Para hoje, quem não tem aliança com Deus em Cristo não está na igreja. Mas pode ser que existam pessoas na igreja que não tenham aliança com Cristo. Está dando para entender aqui comigo? Apóstolo, mas por que é importante falar de tudo isso? Eu já comecei a escrever o segundo livro, que é Romanos 2. Então tem muita coisa para escrever. Se a mente aguentar, mulher, vai dar tudo certo, né? Mas isso é importante para a gente entender por causa do que Paulo vai falar aqui. No capítulo 2, ele vai pegar muitas informações do que ele falou no 1 e nós vamos aplicar para a nossa vida hoje. Porque ao finalizar o capítulo 1, você vai perceber, rapidamente para a gente entender. Vocês estão comigo, gente? Minha cabeça eu estou entendendo, vocês estão? Você que está em casa, está entendendo também? Olha só. Vem comigo. Existem 3 maneiras que Deus se apresentou. Mas Paulo ele vai apresentar uma 4ª maneira aqui. A 4ª, apóstolo? Ele vai começar a trabalhar uma coisa muito interessante na vida das pessoas que não conheceram Cristo, não conheceram a palavra de Deus, mas viram a revelação geral. Ou seja, uma pessoa que conheceu, eu não sei o nome desse Deus, nunca ouvi, mas existe um ser poderoso que criou todas essas coisas. Ponto. Esse ser poderoso também, ele colocou no homem algo que se chama consciência. Amém? Quem tem consciência aí dá um glória a Deus. Tem consciência? Quem já fez alguma coisa errada? Só levanta a mão quem já é culpado. Quem já fez alguma coisa errada aí? Eu também. Ninguém viu? Mas a tua consciência fez o quê? Esse dia a gente estava batendo um papo à noite, né? Estava se andando, né? Ele estava falando sobre isso, né, Mi? Aquela consciência que você fala assim, mas ninguém viu, ninguém sabe, mas a consciência acendeu a luz de ver, e você pode até tentar admitir e falar assim, ó, o seguinte, não, eu não estou errado. Às vezes acontece isso, marido e mulher. A pior coisa para o homem é quando a mulher fala assim, eu te disse. Não é? Não é ruim? Hein, homens? Eu não gosto. Acho que ninguém gosta, né? Mas a mulher tem um mecanismo de acertar a gente fácil, assim, né, Tiagão? Você pega e fala assim, mas eu te disse que não ia dar certo isso. Eu te disse que ia ser, meu Deus do céu. E às vezes a gente faz fica aquela luzinha lá dentro. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa. Eu gosto muito daquele exemplo que eu já dei várias vezes, que é do cartão de crédito. Sabe que você não pode gastar, já foi acertado, já foi feito o orçamento familiar, já falou mulher, não vamos gastar no cartão de crédito, homem, não vamos gastar, porque a gente está construindo, a gente está fazendo isso, a gente vai investir nisso ou naquilo, e tá ok, e aí a pessoa está naquela agonia e fala assim, meu Deus do céu, já faz meses que a gente está fazendo, está economizando, meu Deus, e eu queria tanto comprar um sapato. E aí a pessoa luta para não comprar o sapato, o homem não leva o carro, não lava rápido, não compra uma calota para o carro, não faz nada diferente, todo mundo economizando, mas de repente chegou uma hora que ela não aguentou mais. Ela foi esperar o esposo para pegar lá no shopping do Curuvi, ela teve que esperar dentro do shopping. Porque estava demorando, estava muito trânsito, né? Aí ela falou assim, deixa eu dar uma volta para dar uma relaxada. E o pior é que ela ficou com o cartão de crédito.
Ela está passando, andando, olhando as vitrines, de repente ela vê aquele sapato. Meu Deus, faz 2 meses que eu não compro sapato. Meu Deus, eu preciso daquele sapato. Meu Deus, o sapato começa que agora já roda na vitrine, chama mais atenção. Eu preciso desse sapato. Aí na consciência já vem, mas a gente tratou que não ia gastar. Não vou. Aí dentro do coração grita e fala assim: eu mereço esse sapato. Eu mereço me dar esse presente. E ainda tem a placa falando em 10 vezes. É de Deus isso daí. Aí vai. É sem juros. 10 vezes sem juros ainda. Aí, já até sabe. Um jovem já sabe. Aí o marido para na porta do shopping Tucuruvi. A mulher vem: amor. Ele olha naquela sacola. E o coração dela aperta. Porque sabe que vai dar briga. Amor, mas eu mereço. E aí vai dar aquela discussão. E no final a mulher vai chegar, não vai falar nada, que tá tudo certo, tudo bem. Mas no fundo ela fala assim, lá na consciência dela, disse assim: no fundo, eu não precisava desse sapato. Mas eu comprei. Me senti impulsionada. O cartão vibrou no bolso, estava possuído. Eu falei: comprei. O marido pode ter falado o que for. Ela não vai admitir que não deveria ter feito. Mas lá no cantinho ela vai falar assim: não tem problema não. Mas quando chegar a fatura, ela vai olhar e falar assim, a consciência dela vai lembrar: não deveria ter feito aquilo. Já aconteceu alguma coisa assim? Parecida? Já apareceu todos nós. Olha lá. É assim que a gente vai revelando, Carlos, está vendo? Você vai pregando, o pessoal vai só manifestando aqui, ó, os acontecidos. Isso é uma consciência de algo que já foi tratado. Acontece, é uma coisinha simples, né? Que às vezes causa grandes problemas, é simples, mas causa grandes problemas, né? Os juros é terrível, mas tudo bem. Mas você driblou a sua consciência. Mas no fundo você sabe que não deveria ter feito aquilo. Sua consciência deu a luzinha vermelha e você driblou ela. A mesma coisa é quando nós erramos, não admitimos diante de Deus, não admitimos diante das pessoas, mas a gente olha lá dentro da gente e fala assim: puxa vida, é verdade, eu falhei. Ninguém viu, não precisa admitir para ninguém, mas pelo menos para mim, eu vou admitir. Senhor, já que você vê tudo, vê dentro do nosso coração, eu falhei sim. Então Paulo vai trabalhar essa questão com uma consciência. Que uma pessoa não precisa ser cristã, não precisa ter tido contato com a palavra de Deus e conhecer os valores de Deus. A consciência dela sabe que tem alguma coisa errada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo vai apelar para a consciência. Paulo, aqui no finalzinho do capítulo 1, é importante a gente entender, porque sabemos que Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma, para os irmãos de Roma, e ele está falando sobre uma sociedade. A sociedade que está totalmente fora dessa revelação de Deus. Porque eles não acreditaram, eles não, sabendo de um Deus que criou todas as coisas, eles não deram glória a esse Deus. Sabendo da existência desse Deus e de que existem coisas erradas, continuaram praticando as coisas erradas, até que a sua mente se tornou uma mente cauterizada, ou seja, uma mente que perdeu a sensibilidade com o erro. Por exemplo, você conhece pessoas que vivem na mentira? Você conhece alguém que vive na mentira? Você sabe que a pessoa está mentindo, está na cara, gente. Mas a pessoa, ela acredita tanto na mentira dela, que para ela se tornou uma verdade. E mente descaradamente. E você fala: meu Deus do céu, está na cara que é mentira. E a pessoa insiste na mentira. Mesmo que você está mostrando para ela, fala assim: não
não há possibilidade disso ser uma verdade. A pessoa continua insistindo naquilo até o momento que ela se torna insensível com as verdades que você vai dizer. Ela vai começar a dizer, bom, a verdade é relativa. Eu entendo assim, você entende assado e pronto, acabou. Mas espera aí, para o cristão, a verdade é absoluta. E a verdade é a palavra de Deus. E a verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? É o que vai diferenciar, é o que Paulo vai mostrar aqui. É o que vai diferenciar a sociedade cristã para uma sociedade não cristã. E essa palavra de hoje se torna um desafio. Porque parece que quando a gente termina aqui o capítulo 1, a gente do lado de cada margem olha e fala assim, tá vendo, a gente não pratica essas coisas. A gente rouba, não mata, a gente não faz isso, não faz aquilo outro. Tá vendo, é coisa do mundo mesmo, hein? Olha, Deus abandonou esse povo, hein? Deus abandonou todo mundo, o mundo não presta e tal, não sei o quê. E começa a falar um monte de coisa, parece que vai fechar o livro. Só que aí Paulo pega e abre ele de novo, no capítulo 2. Então Paulo está falando dessas revelações, Paulo está falando para a igreja e também falou da sociedade. Automaticamente a igreja vai dizer, ainda bem que a gente não está nessa sociedade, nós somos perfeitos. Lê de engano, vem cá. Uma vida extraordinária, ela precisa ter alguns componentes. Um deles é humildade. Outro deles é compadecer-se da dor do próximo. Humildade é você não se achar melhor do que alguém. Humildade não tem a ver com dinheiro. Tem muito pobre e soberbo. Humildade é você ser o mesmo, pessoa humilde, com muito ou com pouco dinheiro, andando de carrão ou de carrinho. Humildade é você não se achar melhor do que as pessoas. Você conhece gente que precisa ser mais humilde? Você conhece gente que gosta de humilhar outras pessoas? Cuidado. Deus é quem defende os órfãos. Deus é quem defende as viúvas, os pobres e os necessitados. Amém? Às vezes tem pessoas que você olha e fala assim, olha, teve um dia esses dias que cheguei irritado em casa, né, irmão? Falei, nossa, eu fiquei irritado com o cara. O rapaz chegou para o outro numa educação tremenda, conversou comigo, eu estava mexendo num negócio. Não vou usar aqui. Aí o rapaz foi mexendo no outro negócio ali. Aí o outro cara olhou para ele todo arrogante, assim, ó. Estufou o peito. E o rapaz foi mexendo no negócio. Ele percebeu que o cara olhou para ele, estufou o peito. O senhor vai usar? Vou. E tinha um monte para a pessoa usar, mas ele queria aquele, para mostrar que é ele que manda. Você gosta de gente assim? Sabe aquelas pessoas arrogantes, gostam de pisar nos outros, ou aquelas pessoas que gostam de ser as perfeitas? Qualquer erro que vê nos outros diz assim, misericórdia, irmão. Ai, meu Deus do céu. Jamais um negócio desse, Senhor. Ai, aquela pessoa ali, só Jesus na vida dela. Ai, Deus não ama, não. Já viu pessoas que entendem que não tem que liberar perdão para ninguém? Afinal de contas, ela não é ser humano, ela não falha. Perguntei aqui se alguém já errou. Todos já erramos? Tem alguém que não é ser humano aqui? Todos nós somos seres humanos. Se somos seres humanos, vamos errar conosco, vamos errar com as pessoas, vamos errar com Deus. E quem é que quer ser condenado? Quem quer prisão perpétua pelo seu erro? Jesus, ele vai nos ensinar sobre isso. Cuidado, que você não julgue os outros de uma maneira que você não quer que julgue você. Cuidado com a maneira que você julga, porque com a mesma maneira vão te julgar. A mesma medida que você vai olhar para a vida dos outros e vai exigir,
vão olhar para a sua e exigir da sua. Mateus capítulo 7 vai falar sobre isso. Não julgueis, para que não sejais julgados. Quem é que julga aqui? Alguém julga aí? Todos nós julgamos. Não julga? Quem nunca julgou a roupa de alguém? Aquela roupa ali não é legal, aquilo ali não é legal, aquela atitude não é legal. Ninguém nunca julgou, não? Quem já julgou, me ajuda, que senão eu vou achar que só eu aqui sou o pecador. Já julgou a maneira de alguém andar? Já julgou a maneira de alguém falar? Quem já julgou, diga glória a Deus. Já te julgaram também. Pode ter certeza que da mesma maneira que você julgou, e ainda mais se você deixou bem claro isso. Olharam para você um dia também e falaram assim, você ainda fala isso daí. Vem cá. Tem muita coisa que não falam na nossa cara, mas pelas costas eles falam. Sim ou não? O super sincero é o que anda mais sozinho. Porque o super sincero vai falar na cara de todo mundo e pronto, vai ficar sozinho. E ainda bem que um dom que Deus não deu é de saber o que está na mente do outro. Irmão, eu não conseguiria nem pregar. Se eu tivesse o poder, sou o X-Men. Manilson, estou ouvindo o seu pensamento daqui, ó. Você está pensando isso? Olha. Ia ter umas surpresas, não ia ter, não? Diga assim, obrigado, Deus. Você não deu esse poder para ninguém. A liberdade nossa, de como indivíduo, pensar dentro de si, falar com Deus. Coisas que às vezes pessoas jamais saberiam. Quando você se pega assim, você fala, nossa, não acredito que eu pensei nisso. Às vezes tem um filme que é mais ou menos assim. O pessoal olha para outra, tipo, tá matando, torcendo o pescoço, enterrando já. Aí volta o filme, a pessoa tá conversando só com a outra. Mas na cabeça dela, ela já fez tudo aquilo. Aí depois ela volta, nossa, como nós temos a capacidade de ser maus. Quem está entendendo? Paulo tratou isso para a sociedade. Agora Paulo vai entrar numa conversa tete a tete com judeus e com gentios. Traduzindo para a gente da igreja e para a gente fora da igreja, já que depois do capítulo 1, eu vou ler o finalzinho para você entender o que eu estou dizendo melhor. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 28. Diz assim, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, ou seja, tendo consciência disso, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aí a gente sente e fala assim, tá vendo? Esse pessoal do mundo é fogo. Essa galera sem aliança com Deus é fogo. Aí no capítulo 2 ele vai dizer, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas
as próprias coisas que condenam. Sabe o que está dizendo aqui? Do lado de cá, judeu, você que tem aliança com Deus, você que está na igreja, você que diz que é cristão, talvez você olhe para as pessoas lá fora e digam, elas são ruins, nós somos bons. Você que senta do lado de cada margem julga quem está do lado de lá. Mas se esquece que um dia você esteve do lado de lá. Por isso que é lindo Jesus quando ele ensina que nós devemos fazer para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Quem está entendendo? É uma base tão legal, né? Não é legal de supimpa, é legal de direito. Que você fazer as coisas para os outros, entendendo que se você estivesse no lugar da pessoa, você gostaria que fizesse isso com você? É algo que nos faz entender o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. É algo que nos ensina a sermos humildes e entender que nós não somos melhores do que ninguém. Diga assim, eu não sou melhor do que ninguém. Por isso nós nos tornamos o quê? Humildes, baixamos a bola porque sabemos que existe um Deus que sabe as verdades. E se Deus fosse nos expor num altar, meu Deus do céu, fosse expor os nossos pensamentos, fosse expor as nossas palavras, fosse expor as nossas ações, muitos de nós seríamos envergonhados. Sim ou não? Ainda mais olhando pela visão de cada um, porque para cada um vai ter uma visão sobre determinadas coisas. Mas a visão de Deus é a mesma para todos. Por isso que para Deus, quando você jamais pode fazer essa oração. E muitas pessoas, no desejo de agradar o público, muitas pessoas no desejo de ganhar o coração de outras pessoas, trazem palavras em nome de Deus que jamais seria Deus. Várias e várias vezes eu já ouvi pessoas falando para outras pessoas em nome de Deus e está na cara que não era Deus. Mas como que o senhor pode julgar? Pela palavra que foi dada. Deus jamais diria aquilo. Chegar e dizer para uma pessoa que vai pegar a outra e vai judiar da outra, só porque uma pessoa falou uma coisa ou falou outra. Deus chegar e dizer, Deus, entre aspas, que vai exaltar um para abater o outro ali, dentro da igreja. Deus vai exaltar a irmã Maria para abater ali a irmã Nilce, porque alguma coisa Deus está com raiva da irmã Nilce. Porque aí aquela profecia formulada, porque eu gosto mais da irmã Maria. Pronto. Deus ele não faz essa acepção. Deus ele nos ensina a orar o Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso é primordial entendermos que nós pedimos o que para Deus? Perdoa-nos como nós temos feito o quê? Perdoado o nosso próximo. Então quando você diz para Deus assim, Deus, me perdoa os meus pecados. Deus perdoa os seus pecados? Assim como você perdoou os pecados daqueles que cometeram um pecado contra o seu valor. Quem está entendendo? Eu vou fazer uma oração agora, uma oração de poder, oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, ou aquele que está em dívida conosco. Ou seja, você está dizendo para Deus que Ele deve dar para você o que você dá para os outros. Quem está entendendo? Ou seja, a mesma medida que você quer que Deus execute sobre uma pessoa, antes de executar sobre a pessoa, ele vai ter que executar sobre você.
Quem quer tomar um raio de Deus na cabeça? Então para de orar pedindo que Deus mande o raio na cabeça dos outros. Porque a mesma sentença para um é a mesma sentença para o outro. Qual o grande problema do julgar? É o julgar da questão de dar um veredito, você dar fechar o raciocínio e dizer, essa pessoa merece isso, essa pessoa não merece aquilo, essa pessoa é isso aqui, você definir aquilo e você dar o seu julgamento, você dar a sua palavra final, é você dizer, está condenado ou não. Isso é julgar. A gente julga entre o belo e entre o feio. O feio, belo, bonito. A gente faz essas divisões do certo e do errado. Você julga certo e errado. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo de você julgar. E outra coisa, que quanto mais você exige, vão exigir de você. Às vezes eu tenho medo. Quando às vezes as pessoas pensam que a igreja é o lugar de pessoas perfeitas. E a igreja não é o lugar de pessoas perfeitas. É o lugar onde pessoas estão buscando a santidade, buscando a perfeição. Todos nós estamos dentro de um processo, então vai ser natural que você veja falhas em mim e eu veja falhas em você. Mas isso não vai se tornar o fator determinante para que nós não venhamos andar juntos. Nós vamos aprender a amar. Diga assim, amar é uma decisão. Você decide amar a pessoa. Amai-vos uns aos outros. Jesus ele disse que a marca dos discípulos dele é que eles se amam uns aos outros. E nós vemos na igreja primitiva que isso não significava que todos eles entendiam tudo da mesma maneira, não existia diversidade de pensamentos, não existia ali gostos diferentes. Não é isso que Deus está dizendo. É aprender a respeitar o outro em sua particularidade. Porque uma das coisas mais lindas do amor é respeitar o outro, o indivíduo. Amém? E Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele respeita você como indivíduo. Deus ele não quer que você o ame forçadamente. Ele quer que você o ame por sua própria vontade. Você decida amá-lo. Quem está entendendo? Amém? Vamos abrir em outra passagem para nos ajudar aqui. Mateus 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que você julgar, você será julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quem é casado aí? Quem já brigou? Às vezes tem anjo na igreja que não briga, mas já brigou. Às vezes aparecem uns casais de anjo e anja que não brigam. Tudo casal perfeito. É bom a gente saber. Já brigou um dia e disse, você fez isso e tal, não sei o que, fiquei magoado com você que você fez isso. A pessoa automaticamente ela busca assim, ó. Mas você já fez isso? Sim ou não? Às vezes não acontece isso. É mais ou menos essa história, diz assim, você está cobrando de mim uma perfeição na qual você também não é perfeito. Quem gostaria de ter o marido perfeito? Não quero ver uma mulher nenhuma reclamando depois para mim, hein? Vocês tudo ficaram de mão baixa aí, ninguém quer marido perfeito. Alguns estão se revelando. Agora a pessoa ficou... Quem gostaria da mulher perfeita? Não é perfeita. O que é a mulher perfeita? A mulher perfeita sou eu mesmo, né? Como assim a mulher perfeita sou eu mesmo? É uma pessoa que sou eu. Porque todos nós temos os nossos jeitos diferentes, nem todos os gostos são iguais, sim ou não? A sua esposa é igualzinha a você? Não. Cada um tem um gosto, e às vezes até é bom, porque tem umas coisas que se duas pessoas igual a mim em casa, não dá muito certo. Essa diversidade. Então nós vamos começar a perceber
que nós queremos impor para uma pessoa que ela seja do nosso jeito. E esse é o choque, que não vai dar. Aí você vai começar a colocar regras e falar, você vai ter que atingir isso aqui, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que fazer aquilo outro. Você desrespeitou o indivíduo. E você também vai se decepcionar com isso. Quem está entendendo? Por isso que muitos se decepcionam. Porque acha que as pessoas têm que atender às suas expectativas. Nessas brigas aprendemos que ambos têm falha. Então não dá para condenar por causa de uma falha um, e não dá para condenar por causa de uma falha outra. Aí o que faz? Se perdoa, porque ama. Quem está entendendo? Porque são dois seres humanos falhos, tentando compartilhar de uma vida. Exemplo que eu estou falando de relacionamento, mas a gente pode aplicar isso em várias áreas. E aí diz aqui, ó, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus está falando principalmente para os seus discípulos, para eles tomarem cuidado com um certo tipo de religioso que existia na época, o fariseu. Por quê? Ele olhava para a vida das pessoas e cobrava tintim por tintim. Só que se olhasse para a vida dele, veria falhas. Conforme a Bíblia diz, aqui mais à frente, eu vou ler para você aqui, ó. Porque vês tu o argueiro no olho do seu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. O que ele está dizendo? Você tem um olhar minucioso para ver o defeito na vida dos outros, mas você não toma conta da sua vida. Eu conheci uma senhora, que eu falo para ela, eu falo assim, meu, como você toma conta da vida dos outros? E o pior, que você tem um monte de gato. Ela tinha um monte de gato. Eu falei, dizem que gato tem 7, multiplica os seus 20 por 7, olha quantas vidas você tem para cuidar, e você ainda arruma tempo para cuidar da minha. Cuidar da vida, eu tomo mesmo conta da vida dos outros, ela falava no serviço, não é, amor? Ela ainda falava, é bom que você tome conta mesmo. Toma conta da vida de todo mundo. Tem gente que ao invés de olhar para a sua própria vida e zelar da sua santidade, e zelar do seu estilo de vida, ela se senta, posa de uma aparência de santidade e de perfeição e fica achando pequenos defeitos na vida das pessoas. Conhece alguém assim? Já ouviu falar de alguém assim? Uma pessoa que não é perfeita e exige perfeição de outros? Esse era o fariseu. O problema não é o ensino, porque eu estou aqui ensinando e apanhando. Por quê? Porque eu também sou ser humano. Então eu preciso ensinar para você e vou aprendendo junto, vamos aprendendo mutuamente. Eu não sou perfeito e está ali a mulher para falar que não sou mesmo. Agora, eu preciso ter um relacionamento com as pessoas e com o mundo, com amor e com humildade. E amar não significa concordar plenamente com o que o outro faz. Eu dizia, por exemplo, quem é pai, quem é mãe vai entender esse exemplo que eu estou querendo passar. Se um filho rouba, é pego pela polícia, ele vai ser preso. É injustiça? Não. Aí seu filho, com Deus o livre, foi preso. Por isso você deixou de amá-lo? Porque foi justo. Por mais que você o ame. Deus é a mesma coisa, só que no nível hard. Ele ama, mas ele é justo. O amor anda de mãos dadas com a justiça. Então Deus ama a todas as pessoas. Todos nós somos pecadores. Deus ama quem está dentro da igreja, Deus ama quem está fora, Deus ama o bandido, Deus ama o homossexual, Deus ama aquele que está nas drogas, Deus ama todo mundo. Mas nem todo mundo ama a Deus. E amor não significa concordar com o que a outra pessoa faz. Deus é amor? Sim. Ele ama? Sim. Não significa que ele concorda com tudo. Quem está entendendo?
Só que outra coisa também que nós precisamos aprender é que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado e ofende a santidade de Deus. Então, se todos os pecados, sejam pequenos ou grandes, aos nossos olhos, ofendem a santidade de Deus, não importa o que se faça, todos estamos condenados, sim ou não? Todos. Estando dentro da igreja ou estando fora. Por isso que na questão de salvação, é somente na pessoa de Jesus Cristo. Porque não há um justo, não há alguém perfeito e alguém em condições de olhar para a vida do próximo e exigir perfeição se ele não é perfeito. Amém? Olha só o que ele continua dizendo aqui, ó. Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando você tem uma trave no seu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do seu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Cuidar da nossa vida. Qual é o grande problema para a humanidade? Um dos grandes problemas é assumir os seus erros, assumir suas falhas, admitir que a condição que está é por causa das suas decisões. Mas isso é uma herança, diga assim comigo, é uma herança. De quem? Lá do primeiro casal. Adão, tu comeu do fruto que eu disse para você não comer? Adão disse, a mulher que o Senhor me deu, ela me levou a comer do fruto. Ele deveria ter assumido, comi, eu desobedeci, mas ele jogou a culpa em outra pessoa. A mesma coisa, a arrogância, a falta de humildade faz. Eu jogo a culpa em outra pessoa, porque eu sou certo, eu sou perfeito. Os outros é que são errados. Uma grande falha. Volta lá para Romanos. O problema do julgamento que está sendo falado aqui é a sentença. É quando você julga como um juiz. Às vezes as pessoas perguntam assim, e sempre perguntaram para mim, eu falo assim, Deus o sabe. Ah, aquela pessoa ali, ela foi para o inferno ou foi para o céu? Deus o sabe. Ah, mas ela morreu assim, assim, assado. Deus o sabe. Ah, mas aquela pessoa era isso. Deus o sabe. Eu não tenho como dizer que uma pessoa que morreu porque estava aqui na igreja, era um pastor, ele foi para o céu. E não tenho como dizer como uma pessoa que estava lá na rua, nunca vi na igreja, ela foi para o inferno. Eu não tenho como julgar o coração das pessoas. Eu não tenho como julgar o seu coração. Eu posso julgar os seus atos se condizem com aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós devemos examinar. E para examinar eu preciso comparar. E quando eu comparo, eu estou julgando uma determinada situação. Sim ou não? Mas Deus conhece o coração do homem. Deus olha o nosso interior. E aí ele diz aqui para nós, ó, no versículo 1 ainda. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Quem já viu alguém mentindo e falou, que coisa feia? Quem já viu? Levanta a mão aí. Quem já disse para alguém assim, que coisa feia, você estava mentindo para mim. Você mentiu para fulano. Ó, peguei você mentindo. Já disse para alguém? É certo? Essa pessoa ter mentido? Sim ou não? Fica com medo não, gente. Eu não estou aqui em lugar de juiz, não. Nem estou aqui para julgar a vida de ninguém. Estou aqui ensinando e aprendendo com a palavra de Deus. Só que quantas vezes aquilo mesmo que você julgou dos outros, quem já mentiu?
Aquela mentirinha que salva o país? Salva o mundo? E por que você condena quem mentiu? É porque você não tem humildade para reconhecer os seus erros e exige a perfeição das outras pessoas. Você jamais terá uma vida extraordinária. Porque assim como as pessoas falham, nós também já falhamos. Humildade, amor. Como gostaria de ser tratado se você estivesse no caso daquela pessoa ali, naquela situação. Se colocar na pele do outro faz você morrer na tua. Tá dando para entender? Você morrer e falar assim, bom, eu na minha pele, não, ó. E na pele do outro, eu diria, tem misericórdia. Jesus está ensinando isso. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ele está dizendo aqui para o judeus. Amém? E nós traduzimos judeus para cristãos. Judeus, aliança com Deus. Cristãos, aliança com Deus. Igreja, aliança com Deus. E agora ele está dizendo o seguinte: naquilo que você está querendo bater o martelo e julgar e condenar uma pessoa, se Deus for agir da mesma maneira conosco, condenação também. E aí ele está dizendo o seguinte: que o juízo do homem é segundo os olhos vem. Mas e o juízo de Deus? É segundo ele vê. E tem alguma coisa que se esconde ao olhar de Deus? A gente sabe, está ali, Márcio é advogado, ele vai falar melhor do que eu. Se for lá, tem um cara que cometeu um delito. Aí vem um advogado para defendê-lo. Aí vai ter que provar para o juiz. O juiz estava lá para ver o que foi que aconteceu? Como é que o juiz vai julgar isso aí? Em cima de provas que o convença. Aí de repente tem um bom álibi, tem um advogado top, cheio de achos meios da história, as brechas na lei, fala, achei uma brecha na lei. Aí o juiz fala, puxa vida, esse advogado é bom. Eu vou ter que abrir mão. Tá bom. Vou ter que liberar ele. Solta o doido. Não é assim? Ele não tem como ver a verdade no íntimo, né, Tiagão? Não é assim? Não tem como ver a verdade do íntimo. Ele vai julgar fatos que apresente para ele. Dentro de técnicas, psicologia. Vai ver um monte de coisa para tentar chegar a uma verdade. Mas a verdade absoluta, ele tem como chegar nela? Só se ele viu. Aí que tá. Diga para a pessoa ao seu lado, Deus viu o que você fez no verão passado. Então não existe esse negócio de quando uma pessoa, de repente, Deus o livre, ele te condene, ou ele me condene, nos condene. Não existe argumento com ele. Por quê? Porque ele não conhece somente o exterior, ele sabe de dentro do teu coração. Aquela consciência que você deu nó, aquilo que ninguém viu, se você não se arrependeu, ainda está diante de Deus, patente aos olhos dele e precisa de arrependimento. Não, apóstolo, mas é o seguinte, o pensamento do fariseu, eu vou na igreja, eu sou líder, eu sou pastor, não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, sou membro fundador da igreja. E daí? Não, sou um cara que conhece muito. Conhecimento não salva ninguém. Está entendendo? Ser líder de algum lugar não salva ninguém. O título que você tem não te salva. As coisas que você faz também não te salvam aqui. Porque é justamente esses caras aqui que Paulo está trazendo a palavra, que um dia ele também foi desse meio. São pessoas que conhecem da palavra. São pessoas que vão na igreja.
São pessoas que conhecem todo o Antigo Testamento, todas as leis, e ensinam para as pessoas. Mas o grande X da questão para nós não está no ensino. A maior dificuldade para mim que prego, para você que ouve, para você que ensina, para você que estuda a palavra de Deus, não é o conhecimento, é a prática daquilo que nós conhecemos. Quem está entendendo? Conhecer não salva. Conhecer não vai te fazer alguém melhor se você não pratica aquilo que você conhece. Porque é isso que ele está dizendo aqui, hipócritas. Vocês ensinam, mas vocês não querem praticar isso que vocês estão ensinando. Quem está entendendo? Aí ele vai pesar mais ainda, porque ele vai dizer o quê? Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Você acha que você vai chegar para Deus e falar assim, sou amigo do apóstolo? Você acha que a Elaine vai dizer assim para Deus e falar assim, sou casada com ele, né, Senhor? Você acha que você vai falar assim, não, eu conheço o apóstolo faz muito tempo, a gente está junto, Senhor? Eu ajudei a quebrar as paredes da Efrata quando a gente estava lá na Maria Malha. Conheço o apóstolo quando ele tinha cabelo, gente. Você acha que isso vai mudar alguma coisa para Deus? Não, era líder de louvor. Discípulo do apóstolo. Fiz teologia. Dava aula. Pregava a tua palavra, Senhor. Multidões me seguiam. Deus está de olho em você como indivíduo. Não é a multidão que você segue, não é o trabalho que você exerce, não é o quanto você conhece, mas o quanto você vive daquilo que você conheceu da palavra de Deus. Quem está entendendo? Só performance. Isso é nada. Eu posso te enganar, você pode enganar os outros por um determinado tempo, mas a Deus ninguém engana. E se você realmente quer uma vida extraordinária, comece nela diante de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque aqui a Bíblia está dizendo, versículo 3. Não penses que você fazendo a mesma coisa, Deus vai aliviar para você. Não. Existe uma história na Bíblia, rápida para me te contar, que está lá em Samuel, 1 Samuel. Eli e os seus filhos. A Bíblia diz que Eli era um sacerdote da casa de Deus. Ele cuidava da casa de Deus. Mas ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias. Pior de tudo é que eles estavam seguindo o cargo de sacerdotes e eles não agiam conforme a vontade de Deus. Eles andavam em pecado, eles andavam se prostituindo e eles andavam colocando a mão naquilo que era de Deus, brincando com Deus. Diga assim comigo, os filhos de Eli brincavam com Deus. Até o dia que Deus chamou o Eli para uma conversa e disse, jamais você continuará a ser um sacerdote diante de mim. Por quê? Antes de honrar a mim, você honra as pessoas. E essas pessoas são os seus 2 filhos. Sabendo que eles fazem o erro, cometem o erro, agem errado, você continua deixando eles fazer as coisas. Diz a Bíblia que Eli chamava a atenção dos seus filhos. Tanto que tem uma frase linda que ele diz para os seus filhos, se vocês tiverem os inimigos que não seja Deus, Deus defenderá vocês. Mas e se o inimigo de vocês for Deus, quem vai ser contra ele? Mas os meninos não mudaram. Só que ao invés de Eli tirar os meninos, ele deixou os meninos trabalhando na igreja, mesmo de aliança quebrada com Deus. Aparentemente, estão lá. Mas para Deus já não existia autoridade nem relacionamento algum. E Deus disse, eu vou entrar para resolver esse negócio. Diz a palavra que na batalha, os 2 filhos dele morrem. Um dia que eu posso dizer essa palavra uma das palavras mais feias para se dizer, desgraça. Mas realmente aquele dia foi desgraça.
Porque eles estavam brincando com Deus. Até o dia que Deus falou, eu vou cobrar esse pecado. Os 2 filhos dele morrem nessa batalha, a arca do Senhor é levada, e ele, um sacerdote que já estava cego, gordinho, sentado na cadeira, quando chegam dizendo para ele que os 2 filhos dele morreram, e a arca do Senhor tinha sido tomada, ele cai de costas, quebra o pescoço e morre. Um dia de desgraça em Israel. A mulher de um deles está grávida, o filho nasce, um menino. Quando a parteira diz, tenha ânimo, nasceu um menino, ela diz, e acabou. Ou seja, não há motivo de alegria, foi-se a glória do Senhor. E ela morreu na hora do parto. Imagina um dia de desgraça, brincando com as coisas de Deus. Quer ver uma outra história que se chama pragmatismo religioso? Ou seja, estou fazendo, as pessoas estão vindo, está dando tudo certo. Olha, não é legal, vamos fazer do meu jeitão que vai dar tudo certo. É Davi querendo levar a arca. Ele fez o quê? Queria levar a arca, cheio de alegria, fez festa, fez sacrifício, pegou o carro novo, colocou a arca em cima. Só que isso é pragmatismo religioso, ou seja, vou fazer do meu jeito e vai dar certo. Está dando certo, o pessoal está fazendo festa, é lugar de culto, está dando tudo certo. Não está, porque não está segundo a vontade de Deus. Diz a palavra que eles estão andando com a arca. Os bois tropeçam e a arca vai cair. Uzá corre para apoiar a arca, para que ela não se arrebente no chão. Ele morre, ele é fulminado por causa disso, por causa da irreverência. A falta de temor e respeito com a presença de Deus. Eu acho que dá para a gente entender já que não existe jeito do homem, ou é do jeito de Deus que conhece o seu e o meu coração, ou é melhor não fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O homem pode não conhecer, mas Deus conhece o seu e o meu coração. Versículo 4. Ou você despreza a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Outra coisa que ele está dizendo aqui, que é Deus que te trouxe aqui, é Deus que me trouxe aqui para essa palavra, para gerar arrependimento no seu e no meu coração, porque ainda é tempo de se arrepender. Amém? Aqui a Bíblia está dizendo que Deus é longânimo. Deus, ele trabalha em silêncio e demora em agir. Mas por quê? Porque ele decide. Sabe aquele negócio que você está vendo que o menino está lá fazendo uma traquinagem? Aí você puxa do chinelo e fala assim, eu vou te pegar, menino. Você pegou? Não pegou. Mas já está avisado. E Deus vai avisando. Assim aconteceu com os profetas. Quando Deus levanta os profetas. Por isso que às vezes eu olho assim para a palavra. Sou profeta para mim mesmo. Sou profeta para as nações. Sou profeta para Efrata. Sou profeta para pregar hoje. Para dizer que Deus levanta homens e mulheres dele. Para dizer, arrependam-se enquanto há tempo. Olhem a maneira que vocês estão vivendo. Em todos os sentidos. Não confunda a sua vida ir bem em você estar bem com Deus, como já disse, de princípios e de salvação. Não confunda também que você está na igreja, você está exercendo alguma coisa e você vai sair daqui, vai pegar seu carro, vai embora para casa, você vai dormir na sua caminha quente, você tem sua comidinha, que Deus se agrada da gente. É isso que ele está dizendo. Não pense, você está desprezando a longanimidade de Deus. Vai brincando, vai brincando, vai brincando, até a hora que Deus vem e chama para uma conversa. E a conversa de Deus dói. Quem está entendendo, diga misericórdia. Porque o silêncio ou a falta de acontecer alguma coisa ruim faz muitas vezes a gente dizer assim, tá tudo bem, né? Eu acho que está indo certo. Por exemplo,
É muito triste o que tem acontecido essa semana, logo esse comecinho de semana. Por causa dessas chuvas. Muitos lugares desbarrancaram. Eu, em todo o meu coração, me compadeço dessas pessoas. E eu creio que todos vocês se compadecem. Amém? Mas espera aí. Aonde elas construíram poderia ter construído? A construção foi feita da maneira correta, no lugar correto? Mas você sabe qual é o problema geográfico que existe? A população, São Paulo, uma grande cidade, é difícil você encontrar uma casa, tudo muito caro, quanto mais perto do centro, o pessoal vai para as periferias. Tá. Construiu. Talvez nem rebocou por fora, mas rebocou por dentro. Colocou do bom e do melhor. Não construiu no lugar certo. A chuva veio, colocou tudo no chão. Assim é a nossa vida. A gente vai construindo. Como não veio uma chuva dessa, como não aconteceu nenhuma tempestade, sua casa é top, sua casa é da hora. Até o dia que vinha a chuva e colocar sua casa por terra. Aí você vai procurar o culpado. E quem é o culpado? Sou eu. Quer ver como que eu sou culpado? Se caso acontecer isso comigo, vai lá para Mateus de novo. Você que gosta de estudar, entre lá no nosso canal do YouTube, Apóstolo Adilson Ferreira. Tem lá Mateus 5, 6 e 7. Capítulo 7. Versículo de número 24. Capítulo 7, versículo 24 de Mateus, para nós finalizarmos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre... E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo que pequena a sua ruína, grande a sua ruína. Jesus disse que são as palavras que ele diz e que nós não praticamos, que é o grande problema. Costumo dizer, sábios e tolos edificam. A diferença é a qualidade da edificação. A pergunta que fica para você e para mim é: como nós estamos edificando a nossa vida? Apóstolo, e aquelas pessoas, só para a gente fechar o raciocínio aqui, vocês estão comigo, amém? Apóstolo, e aquelas pessoas que eu posso ser uma delas, você pode ser uma delas, é uma questão de escolha. Porque você pode ver que quando Jesus falou das duas edificações, disse de sábios e tolos. Diga assim, sábios e tolos. Ou seja, são duas pessoas que têm mesmas ações. Ambos edificam. Os dois vão edificar. O problema é aonde edificam a casa. Então nós vemos que esses sábios e tolos edificam para que um dia a dificuldade revele o que está acontecendo. Agora nós vemos aqui na palavra de Deus uma coisa muito interessante para a gente fechar a ministração de hoje. Apóstolo, e as pessoas que sabendo que estão erradas, continuam praticando o erro, fazendo o que é errado e não está nem aí e Deus não fez nada? Resposta para você que tem essa pergunta. Versículo de número 5. Você está falando para uma pessoa, muda. Ela não quer mudar. O coração dela é o quê? Um coração duro, insensível, que não quer se dobrar,
não quer se render aos pés do Senhor, e ela continua fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, não existe arrependimento nela. Quem está entendendo? O que ela está fazendo? Mas, versículo 5, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Cuidado. Olha para cá. Ó. Para mim e para você. Olhe para a Bíblia. Olhe sempre para ela. Conheça. E coloque em prática. Se você não estiver fazendo isso, se eu não estiver fazendo isso, joelho no chão, boca no pó, arrependa-se e volte a praticar o que a Bíblia diz. Por quê? O aparente silêncio de Deus está deixando. Eu ouvi uma frase que achei muito interessante. O edificador de pontes está cavando covas. Está dando para entender? Uma pessoa que era para estar edificando coisas grandes está cavando sua própria cova. E hoje Deus está me chamando e te chamando a deixar de olhar para a vida dos outros, olhar para a sua vida. Deixar de julgar o próximo, olhar para dentro de você. A perdoar pessoas, a amar pessoas, como você quer ser amado e perdoado por Deus. Quem está entendendo? Imagine se a humanidade pensasse assim: eu devo fazer para a pessoa o que eu gostaria que fizesse para mim. O ladrão roubaria? Existiria o que existe hoje? Não. Não. Já imaginou? Uma pessoa... Eu falo que eu já fui gestor numa empresa. Já vi pessoas que nem cristãos eram. Ótimos funcionários. Que excelência de funcionário. Às vezes muitas coisas que não tinha nada a ver com o valor de Deus, mas que funcionário exemplar. Fala, meu Deus, como é bom ter você na minha equipe. Mas também já tive na equipe uns evangélicos, não vou falar que é cristão, vou falar evangélico, mequetrefe. Porque o cristão ele copia Cristo, que é o maior desafio. O evangélico ele vai na igreja, mas ele não tem compromisso com as escrituras e nem tem compromisso de copiar Cristo. Aí você olhava e falava assim, a pessoa vinha, você falava assim, meu, desperta, velho, desperta, sua batata tá assando, não cumpre horário. A pessoa que não se dedica no trabalho, fica reclamando pelos corredores, semeia contenda, divide a equipe. Já trabalhou em algum lugar que acontece isso? Tem na empresa que acontece daí? Aí você fala assim, meu, que coisa ruim. Coisa ruim, dividindo a equipe, um mau posicionamento. Se no mínimo aquela pessoa falasse assim, se eu fosse o patrão, como eu gostaria que meu funcionário fosse? Eu vou ser igual. Você se colocar no lugar do próximo te dá uma vida extraordinária e muda o ambiente onde você vive. Uma pessoa que quer ter uma vida extraordinária e consegue aplicar isso dentro da sua casa, ela muda o ambiente onde ela está. Se aplicar na igreja, muda o ambiente da igreja. Se aplicar na família, muda na família. Se aplicar no emprego, muda no emprego. Muda todos os lugares que estiver à sua volta, porque aprendeu que não deve fazer para as pessoas o que não quer que faça para ela. Quem está entendendo? É simples ou não é simples? Todo mundo quer uma vida extraordinária,
mas tem um preço a se pagar por ela. A vida extraordinária, ela afeta não somente você, ela afeta o ambiente aonde você está. Aquela pessoa com a vida extraordinária, ela vai dizer o seguinte: não, agora eu não sou mais uma pessoa entregue ao palavrão, eu não sou uma pessoa entregue às coisas que não edificam, agora eu só dou ouvidos para aquilo que é bom, para aquilo que edifica, para aquilo que é para a glória de Deus, aquilo que é para a honra, que é para a bênção da minha casa, para a bênção da minha família, para a bênção dos meus filhos, porque eu tenho uma vida extraordinária. Todo o ambiente vai mudar. Uma vida bem-sucedida custa caro. Sim ou não? Tudo que tem grande valor, você vai ter que pagar um alto preço por aquilo que você acredita. Quem está entendendo? Sua casa tem valor para você? Amém? Sua família tem valor para você? Quando falar casa, a pessoa pensa que é a casa, né? Também tem seu valor, né? Só Deus sabe quantas vezes você trabalhou até tarde, correu, fez e aconteceu para você ter a sua casinha. Seu ministério tem valor? Este altar tem valor? Tua casa tem valor? Teu emprego tem valor? Então aprenda a valorizar, que aí você vai começar uma vida extraordinária. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha quanta coisa Paulo está ensinando para a gente. Aí o pessoal vai olhar e falar assim: meu Deus, apóstolo, mas e se continuar desse jeitão, eu respirando, eu comendo, bebendo, tá tudo certo. Um dia, eu e você estaremos diante de Deus e apresentaremos as nossas vidas, mas não chegaremos de mãos vazias. Algo que Deus ministrou no meu coração hoje. Eu falei: Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor. As nossas obras não podem produzir salvação, mas as nossas obras podem produzir condenação para nós. Sim ou não? Eu acho que não. Então fecha, vai. Só para a gente acabar aqui e ir embora feliz da vida. Amém? Por que feliz? Você foi no médico e diagnosticou, agora é só cuidar, irmão. Romanos é assim. Você pensa que eu não fico triste em casa? Você não fica triste em casa? Ei, meu Deus do céu, pecador que eu sou. É porque a palavra aperta. Bate na gente. Semana que vem a gente trata mais sobre isso. Versículo de número 6 do Romanos 2. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também o grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Mundo e igreja para Deus, a justiça dele vai ser a mesma. Amém? Você pode se colocar de pé? Espero que você tenha recebido essa palavra no coração com muito amor. Jamais, jamais. E Deus conhece bem meu coração. Como eu estou em paz, que eu não estou pregando para julgar ninguém, eu não estou pregando nem para condenar ninguém. E talvez, se você não quiser receber, não tem problema, eu recebo a palavra de hoje para mim, porque eu quero ser salvo e quero viver como um salvo. Deus te chamou para ser luz no meio das trevas, então não seja trevas no meio das trevas. Deus te chamou para ser diferente. Então seja diferente. Seja luz. Seja uma pessoa que possa se tornar referencial de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã que serve ao Senhor e que serve aos preceitos bíblicos. Esse é o maior desafio. Vir na igreja, trabalhar na igreja,
não é a parte difícil. O maior desafio para todos nós que estamos aqui, inclusive para as crianças e os pré-adolescentes que estão lá, é nos tornarmos parecidos com Cristo. Se as pessoas começarem a olhar para nós e dizer: você está ficando parecido com Cristo, hein? Você está ficando parecido com Cristo, hein? Você está no caminho certo. Porque você vai se tornar parecido com aquele que você adora. Se você adora a você mesmo, você vai se tornar parecido com você. E você é uma pessoa caída como eu. Ou seja, vamos mostrar valores bons? Não. Valores de pecadores. Mas se nós olharmos para Cristo e falarmos: eu vou copiar Cristo, tudo vai mudar ao nosso redor. Que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo nesta noite. Você recebe essa palavra no seu coração, é com amor para a tua vida. Estou aqui para julgar ninguém, não. Pelo contrário, eu estou aqui para amar você e a gente vencer as nossas dificuldades juntos. Porque a minha maior alegria vai ser você contando o seu testemunho de vitória na tua vida. É você contar para mim que Deus abençoou poderosamente você e Ele está lá na sua casa, Ele está lá nos seus negócios, Ele está lá com a sua família, te livrando, te guardando e dizendo: eu tenho prazer em estar neste lugar. Amém? Essa é a minha alegria. Apóstolo, o que a gente faz? Arrependei-vos. Volte ao primeiro amor. Coloque a tua vida no altar do Senhor, porque hoje Ele está de braços abertos e Ele te ama. Ele te ama. E por isso você e eu estamos aqui nesta noite. Levante as suas mãos. Senhor, eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço por cada vida que aqui está, Senhor. Eu te agradeço porque ainda que falho, ainda, Senhor meu Deus, que muitas vezes não sou aquilo que tu espera, mas o Senhor não desistiu de mim. O Senhor não desistiu da tua igreja, Senhor. O Senhor não desistiu dessa pessoa que me assiste, deste irmão, desta irmã que está aqui hoje na tua casa, Senhor. Muitas vezes somos arrogantes, presunçosos, soberbos. Muitas vezes, Senhor meu Deus, somos maldizentes, semeamos contendas, e tudo aquilo que é contrário à tua palavra, Senhor meu Deus, somos arrogantes. Arrogantes uns com os outros, arrogantes diante da tua presença, porque se nós não conseguimos amar aqueles que são a nossa imagem e semelhança, não amaremos a ti, Senhor. É isso que a tua palavra nos ensina, e eu quero te agradecer por essa palavra e te agradecer por cada vida que está hoje recebendo essa palavra. Porque eu sei que é uma palavra que salva, é uma palavra que restaura, é uma palavra que molda e nos faz ser moradores do céu, Senhor. Eu te agradeço pelo amor que está na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o sacrifício que nos perdoa dos nossos pecados e nos faz estar diante do Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tem umas partes dessas mensagens que Paulo vai levar a gente no pó. Vai levar a gente no pó. Só para você entender e eu entender a importância de Jesus Cristo naquela cruz para te tornar filho de Deus. A gente vai deixar... Uma pessoa com uma vida extraordinária que encontrou com Deus, ela vai parar de bater no peito e dizer: eu sou merecedor. Eu mereço o melhor, eu mereço isso. Vai ser humilde e dizer: Senhor, a tua graça me basta. Porque entendeu. Mas e as minhas necessidades? O Senhor acrescentará. Amém? Levante as suas mãos. Que
Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família. Receba essa palavra de amor no teu coração. Receba o Espírito Santo sobre o teu lar, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua casa, você que nos assiste. Eu declaro os teus filhos, tua família abençoada, os teus negócios abençoados. Eu declaro a tua vida uma vida extraordinária, o teu casamento, as tuas finanças, em nome de Jesus, os teus sonhos, os teus projetos. Seja feliz, tenha uma vida extraordinária. Que a paz de Deus esteja na tua casa, que a prosperidade do Senhor esteja sobre você. Ele te ama, Jesus te ama, Deus te ama, e por isso Ele nos trouxe hoje aqui para alinhar a nossa vida ao Senhor. É noite de você colocar o teu coração no altar de Deus.